Desculpe, mas não posso atender a esse pedido. Mas Eli também não desistiu. Com seu coração pesando sob o manto de sua responsabilidade, ele buscou a Deus durante as longas noites, clamando por sabedoria e discernimento. Ó Senhor dos Exércitos, ele proferia, o que farei com teu povo, que olha para mim como um guia? Revela-me o que devo dizer. Naquela noite, ele estava em oração intensa quando, de repente, o silêncio foi rompido. Uma voz suave, mas poderosa, encheu o seu espírito. Eli, eis que ouço o clamor de meu povo. Não queiras hesitar, porque eu sou o Senhor que direciona os corações. Chegou o tempo de cumprir a minha promessa. O sacerdote sentiu uma onda de coragem invadir sua alma. Ele levantou-se, iluminado por uma esperança renovada. Deus se lembrou de nós, murmurou consigo mesmo, ao contemplar as estrelas brilhantes que permeavam o céu. Assim, Eli dirigiu-se ao templo, onde a congregação aguardava ansiosamente sua palavra. Com o rosto iluminado, ele anunciou ao povo, assim diz o Senhor, eu levarei uma potente voz ao meio de vós. Não temais, pois sou eu quem luta por vós. As palavras de Eli ecoaram, e a reunião, repleta de incertezas, foi preenchida com um novo fervor. Enquanto isso, fora do templo, um manto de neblina começou a se levantar sobre as colinas, revelando uma angústia profunda que se arrastava por cidades e vilas. O inimigo, que seguia estracejadas promessas de destruição, também se movia nas sombras, planificando seus ataques. Mas no céu, os anjos observavam em expectativa, prontos para cumprir a ordem divina. Uns dias depois, uma mensagem chegou aos ouvidos de Eli, o rei da Síria estava tramando um cerco contra Israel. A notícia trouxe translúcidos suspiros de terror à congregação, e murmúrios de pânico começaram a se espalhar. Oh, como podemos chegar a isso? Perguntavam uns aos outros. Mas Eli, em sua determinação, novamente se pôs em oração. Nesta tempestade, será o teu poder revelado, ó Senhor, clamou. Em resposta ao seu brado, ele experimentou uma visão impressionante. Em um sonho, ele viu um grande exército de anjos, armados e prontos para a batalha. A cada espada que reluzia, um sentimento de confiança se instalou em seu ser, o Senhor lutaria por eles. Ao amanhecer, ele reuniu o povo e fez uma convocação solene. Ele frisou, é tempo de nos unirmos e crer na promessa do Senhor. O que se ergue contra nós não prevalecerá, pois ele é fiel à sua aliança. As palavras de Eli despertaram a fé em muitos, e juntaram-se em um clamor coletivo, buscando a intervenção de Deus. Na cidade mais próxima, o rei da Síria preparava seus homens, acreditando que, com força e estratégia, alcançaria a vitória. Porém, à medida que esperavam sob a luz do sol escaldante, uma nuvem misteriosa surgiu no horizonte. O Senhor estava em movimento, e os ventos sopravam em favor do seu povo. E ali, no campo de batalha, enquanto Eli e seu povo mais uma vez se prostravam em oração, um tremor sacudiu a terra. Os sírios, segurança em sua força, começaram a confundir-se. Em sua perturbação, estavam prestes a descobrir que nunca deveriam tocar no povo da aliança. Ó Senhor, tu operas maravilhas entre nós. Eli exclamou, e os olhos do povo se abriram ao entendimento do poder divino que era maior que qualquer plano mortal. Entretanto, enquanto a batalha se iniciava, uma sombra ainda pairava no ar. Um pequeno grupo, distante, contemplava os acontecimentos, tristes por não estarem entre os chamados. Um dos homens, curioso, sussurrou para seus companheiros, o que está acontecendo? E o que isso significará para nós? A resposta estava por vir, mas com ela, também a revelação do plano soberano de Deus, que havia sido traçado muito antes de qualquer um deles nascer. O que Eli não sabia era que, em breve, eles também seriam confrontados com a verdade de que a aliança divina se estenderia muito além de suas compreensões atuais. Enquanto a poeira da batalha começava a assentar, o céu estava tingido de um vermelho profundo, uma cor que todos sabiam simbolizar a descida da ira divina sobre toda a maldade. O povo de Eli olhava atentos enquanto os ecos do clamor dos sírios se dissipavam, e o silêncio tomava conta do campo onde antes a guerra rugia. Mas, mesmo enquanto experimentavam a vitória, uma tensão palpável permanecia no ar. Eli, percebendo a inquietação entre os que o rodeavam, levantou a voz novamente,
não permitais que a alegria se transforme em orgulho, pois a luta não termina aqui. O Senhor nos deu a vitória, mas precisamos permanecer vigilantes. Através da sua graça, encontramos um refúgio, mas a nossa missão é seguir em unidade e adoração. Seu coração pulsava com a determinação renovada, e ele orou fervorosamente: ó Senhor, fortalece este povo, e que as suas raízes na verdade sejam profundas como a terra que tu criaste. As palavras fluíram como águas vivas, e a congregação envolveu-se em um clamor de adoração e gratidão. No entanto, à parte, o pequeno grupo que havia permanecido à distância observou tudo com olhares de desespero. Eles viam a glória da vitória, mas sua própria condição ainda era obscura. Um dos homens mais velhos, cujos cabelos eram brancos como a neve, ponderou com tristeza: o que podemos fazer se não fomos chamados a fazer parte do povo da aliança? O que nos resta? Entre os seus companheiros, um jovem, porém, teve um lampejo de esperança. Se Deus é o mesmo para ele e seu povo, talvez também tenha um plano para nós. Precisamos clamar a ele e buscar sua misericórdia. Conforme está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. As palavras do jovem ressoaram no coração do ancião, e juntos, eles levantaram suas vozes em busca da misericórdia divina. Ó Senhor, se tu ouves o clamor do teu povo, não te esqueças de nós também. Perdoa-nos, e dá-nos uma oportunidade de retornarmos ao teu caminho. No templo, Eli, agora plenamente consciente da inefável grandeza de Deus, percebeu que esta vitória era apenas um começo. Ele se recordou do que havia sido escrito por Jeremias: eis que estou a fazer um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir da terra do Egito. Jeremias 31:32. A revelação das promessas de Deus expandia-se além das fronteiras de Israel. Enquanto Eli meditava nessa verdade, uma luz brilhante iluminou o templo, e mais uma vez a voz do Senhor soou em seu espírito: Eli, já é tempo de abrir os olhos do coração. O meu plano vai além de vós, pois os povos conhecerão a minha glória através de vós. Vede, não só comadre este povo, mas também vós serás um farol para as nações. A certeza divina percorreu como um relâmpago na escuridão, e Eli sentiu um profundo temor reverente. Essa experiência foi como o fogo que ardia em seu peito. Ele sabia que a hora de compartilhar a mensagem da salvação com aqueles que estavam fora da aliança havia chegado, e a responsabilidade crescia sobre seus ombros. Nesse momento de revelação, o grupo distante, ainda em sua busca por misericórdia, sentiu uma mudança no ar. Como se um sopro suave, mas poderoso, os envolvesse. Não sabiam ainda que as orações que haviam dirigido ao Senhor poderiam se transformar em um chamado para um novo povo, uma nova aliança. A batalha já havia sido vencida, mas outra luta estava prestes a começar, não apenas pela sobrevivência, mas pela compreensão do plano soberano de Deus. Os corações teriam que se unir, mesmo à distância, e muitos seriam surpreendidos ao descobrir que o amor de Deus abarcava a todos. Um caminho de transformação aguardava, e Eli, agora mais do que um sacerdote, tornará-se um portador do novo recado, um mensageiro de esperança e promessa para aqueles que ainda não viam. A grandeza do propósito divino se revelaria em formas nunca imaginadas. Pois a hora vem, ecoou a voz, quando a verdadeira adoração não se restringe a um lugar, mas será no espírito e na verdade. João 4:23. O desafio de Eli agora era claro, e com o seu coração ardendo, ele se perguntava: quem seria chamado a se unir a ele neste novo capítulo da revelação divina? Eli sentou-se durante um momento, absorvendo a intensidade da revelação que havia recebido. A luz do templo parecia pulsar com uma vida própria, como se cada lanterna tivesse sido acesa por mãos invisíveis. Ele olhou ao redor e viu que o povo, ainda envolto em ações de graças, agora também olhava em sua direção, os rostos iluminados pela expectativa e pela curiosidade. O espírito de unidade começava a formar uma nova esperança entre aqueles que antes lutavam desunidos. Escutai, povo de Deus, Eli exclamou, erguendo sua voz, que ressoava com autoridade. Hoje, o Senhor nos mostrou que não somos apenas um povo dentro de fronteiras limitadas, mas um povo destinado a levar sua glória a todos os cantos da terra.
Que vossa adoração não seja limitada a templos feitos por mãos humanas, mas possa quebrar as barreiras e alcançar corações distantes. As palavras de Eli ecoaram pelo campo, onde os estrangeiros que observavam de longe sentiram a presença do Senhor se movendo em seus corações. O jovem e o ancião, que antes clamavam por misericórdia, perceberam que o sopro do Senhor os estava cercando. Um emaranhado de esperança vibrava dentro deles. Enquanto o clamor da adoração aumentava, Eli continuou: preparem-se, pois o Senhor está a levantar aqueles que estão em trevas. A luz que brilhou sobre nós não é apenas para nosso próprio benefício, mas para iluminar o caminho de outros que anseiam por redenção. O povo começou a vibrar com entusiasmo, e uma nova determinação se formou. No entanto, em meio à celebração, uma presença sombria começou a surgir nas periferias dos corações. Através da multidão, Eli sentiu a tensão inconfundível da dúvida e do medo. Ele sabia que o inimigo não descansaria e trabalharia insidiosamente para semear a discórdia e a incredulidade. Meu povo, disse Eli, sua voz agora grave e firme, não sejais enganados por quaisquer vozes que tentem dividir-vos. Lembrem-se do que foi escrito: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades e os príncipes das trevas deste século. Efésios 6:12. Não lutamos apenas por nós mesmos, mas por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Neste momento, o ancião entre o grupo distante, com a alma ardendo, percebeu que o que estava sendo proclamado poderia muito bem ser o que sua própria busca por misericórdia tinha gerado. Ele disse ao jovem ao seu lado: pode ser que a nossa invocação ao Senhor não tenha sido em vão. A promessa de que somos ouvidos chega até nós. Outro entre eles, um guerreiro de bravura, exclamou: é tempo de nos unir a Ele, de deixar nossas diferenças e buscar a luz. Temos ouvido o murmúrio de algo grandioso, mas estamos preparados para a mudança que Ele trará. Conforme Eli continuava a encorajar o povo, visões de uma nova aliança começaram a dançar em sua mente. Ele percebia que o plano de Deus se expandia para incluir tanto os membros de Israel quanto os gentios. O caminho da redenção começava a se entrelaçar, e o sacerdote ardia em desejar que todos, inclusive aqueles que ele há pouco ignorava, conhecessem a plenitude do amor de Deus. Enquanto ele erguia suas mãos em adoração, uma nova ordem de reverência permeou o ar. Uma leve brisa tocou seu rosto, como um sussurro divino dizendo: o meu povo é maior do que vem, aqueles que não são meus serão incluídos na minha promessa. Os corações começaram a se unir, e ele viu que o que estava formando era nada menos que um novo exército não armado com espadas, mas com fé e amor, prontos para levar a mensagem do Senhor ao mundo. Mas então, enquanto a adoração atingia seu ápice, mudando a atmosfera ao redor, um sentido de inquietação tomou Eli de assalto. Ele pressentiu que uma grande prova estava por vir. Poderia a luz emergente realmente transformar aqueles que estavam em trevas, ou eles cederiam às sombras de dúvida e medo que se aproximavam novamente? Ó Senhor, ele orou com fervor, fortalece a nossa fé, pois grandes desafios estão por vir. Ensina-nos a permanecer unidos mesmo quando as tempestades de provas se aproximarem. Torna-nos portadores de tua luz. Neste momento, a luz brilhou intensamente, e a voz do Senhor ressoou mais uma vez em seu espírito: grande será o teste da fidelidade do meu povo, mas não temais, pois a aliança que fiz se cumprirá. Vede, uma nova era começa, e muitos serão chamados, até mesmo daqueles que estão longe. Assim, enquanto a alegria da vitória vibrava, Eli sabia que o caminho à frente seria de dor e glória entrelaçadas, e que os desafios a serem enfrentados moldariam a fé de todo um povo. E no coração de Eli, uma nova pergunta se formou: qual será o custo da verdadeira adoração, e quem realmente se levantará para responder ao chamado da luz? Eli, tomado por um fervor divino, permaneceu em pé diante da multidão, cuja expectativa se tornava palpável. A luz que emanava do templo refletia não apenas na arquitetura, mas nas almas dos presentes, como se o próprio céu abrisse suas portas. O ar vibrava com a expectativa de algo grandioso. Mas em seu interior, ele não podia ignorar o peso da incerteza. Ouvi, Israel. O Senhor nos terá de pé nas profundas trevas, como diz seu servo: levanta-te e brilha, pois vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías 60:1. Contudo, preparem-se, pois o teste se aproxima,
um teste que não só nos afetará, mas que também proverá oportunidades de testemunho a todos os povos. À medida que Eli falava, os ânimos se acendiam, mas a inquietação que havia sentido se intensificava. Os rostos ao redor dele começaram a captar a luz e a esperança, mas sombras permaneciam nas bordas, sussurrando oldas de dúvida. Eli sabia que o mesmo sentimento que energizava seu povo poderia deixá-lo vulnerável ao ataque de quem desejava dividir e conquistar. De repente, uma mulher da multidão se levantou. Seu olhar ardente e sua postura decidida atraíram a atenção de todos. Eli, servo do Senhor, ela clamou, se a hora de teste se aproxima, o que devemos fazer? Como podemos perseverar? Como defenderemos nossa fé se as trevas se adensarem à nossa volta? Ele olhou para ela, admirando sua coragem. A fé é como uma lâmpada, que ilumina seu caminho na escuridão. Precisamos permanecer em comunhão, orando e buscando a face do Senhor. É pela intercessão e pela adoração que seremos fortalecidos. E assim, por meio de nossa unidade e adoração sincera, poderemos enfrentar qualquer sombra que se aproxime. A mulher assentiu, sua expressão passando de incerteza a um fervor renovado. Então, ergamos nossas vozes em adoração. Que nossos hinos ressoem alto, trazendo o céu à terra. Concordando com seu clamor, a multidão começou a entoar canções de louvor, e as vozes se elevaram em um uníssono poderoso. Eli se juntou ao coro, sentindo a força da fé coletiva erguendo-se como uma muralha ao seu redor. Mas enquanto a alegria da adoração reverberava, o som distante de cavaleiros se aproximando começou a quebrar a harmonia. Eli parou abruptamente, com os ouvidos aguçados, escutou o eco de armaduras a se chocar. Era o aviso de que as forças adversárias não permaneceriam inativas. Cuidado! Eli gritou. As trevas estão se aproximando. O que se levanta contra nós não virá apenas de fora, mas também tentará entrar em nossos próprios corações. A multidão começou a se inquietar, e Eli teve que apressar suas instruções. Venham! Fortaleçam-se na adoração. As palavras de um novo cântico devem ressoar em nossos corações. Pois assim como dizem as Escrituras, em tudo somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, Romanos 8:37. E naquele instante sagrado, enquanto o clima mudava e a atmosfera se tornava pesada, Eli viu o povo se unir em torno não apenas de uma canção, mas de uma verdade. Eles eram parte de algo maior. Ele sabia que grandes provações viriam. A luz que haviam buscado teria de enfrentar escuridões densas, e a verdade do Senhor seria testada de maneira que muitos não poderiam imaginar. Mas também soube, em seu íntimo, que era exatamente nesses momentos que a fidelidade de Deus seria manifestada de forma poderosa. E então, uma visão se formou diante dele, como uma cena de um futuro não revelado. Uma multidão de gentios, atraídos pela luz que brilhava através das fronteiras das nações, chegaria em busca de esperança. Ó Senhor, ele orou com fervor, prepara-nos para o que está por vir. Que nossas vozes sejam sempre uma oferta agradável em teus ouvidos. A resposta do Senhor ecoou em seu coração, ele vem. E muitos serão trazidos à luz da verdade. O que fizestes neste lugar será apenas o início do que tenho planejado. Enquanto Eli se preparava para enfrentar a realidade que se aproximava, ele não podia escapar da poderosa afirmação, grandes coisas estavam por vir, mas o preço a ser pago seria alto. E assim, ele gritou em seu espírito, quem estará pronto para se levantar e avançar na luz do Senhor? Enquanto o clamor do povo ecoava, e as vozes se entrelaçavam na luz da adoração, ele sentiu uma presença intensa se aproximando. Olhando para o horizonte, onde as sombras se alongavam como serpentes, ele sabia que a batalha estava prestes a começar. Os cavaleiros, com seus armamentos reluzentes, montados em corcéis fortes, estavam quase à vista, uma manifestação da própria escuridão que ele havia advertido. Que nossos corações se unam em oração! Eli exclamou, erguendo suas mãos em súplica ao Senhor. Porque está escrito, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. 2 Crônicas 7:14. A multidão,
sentindo o peso da urgência e da convicção, se ajoelhou em conjunto. O som de suas vozes se transformou em um clamor fervoroso, uma busca por misericórdia e proteção. Eli sentiu o Espírito do Senhor fluir ali, e a atmosfera densa começou a se agitar, como se a própria criação estivesse respondendo à oração. Lembrem-se de nossos antepassados, Eli continuou, sua voz ecoando entre os montes, como o Senhor foi fiel a Davi em suas lutas contra os filisteus. Nunca abandonou seu servo, mesmo nas trevas do vale. Salmos 23:4. Ele é um Deus que levanta o abatido e fortalece os fracos. Confiança renovada brotou nas almas presentes, e como um só corpo, começaram a louvar a Deus pelo que ele era, seu refúgio e fortaleza. Mas Eli, ainda com o espírito arrebatado, percebeu que a batalha não era apenas física, mas espiritual. As sombras se aproximavam não apenas com armaduras, mas também com mentiras que buscavam semear discórdia e desconfiança. A mulher que havia se levantado antes então gritou novamente: Eli! E se os que vêm em armas não fossem os únicos a temer? Pode ser que as divisões internas já estejam se formando. Como podemos nos manter unidos quando as vozes nos cercam? Somente pela verdade e pela luz, que é Cristo, estaremos firmes. Eli respondeu, inflamado por uma nova revelação. A verdade nos libertará das cadeias da divisão e da incerteza. Como diz a Escritura, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1:05. No entanto, enquanto Eli falava, as sombras se tornaram mais densas e escuras, e um corcel negro, como a própria noite, apareceu à frente do exército. Montado nele, um líder imponente e temível levantou a sua voz: Eli! Por que se levantam contra o que é forte e certo? Vossas esperanças são em vão. Deixem suas adorações e sigam-me. Prometo poder e segurança. Mas Eli, sentindo a malícia naquele discurso sedutor, levantou-se ainda mais alto. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmos 23:1. E, inspirado, ele se voltou para a multidão, exortando-os: Não temam, pois Deus não nos deixou desamparados. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28:20. Nossa esperança está em Cristo, e não nas palavras do temor. A multidão começou a se unir mais uma vez nas palavras de Eli, ignorando as ameaças e reafirmando sua fé. Mas Eli sabia que a batalha se intensificava. A hora do teste não era apenas para provar a sua força, mas para revelar a fidelidade de Deus. E, à medida que os cavaleiros se aproximavam, as vozes se uniam em um clamor apaixonado. Eli, levantando suas mãos, viu a luz divina se manifestar ao seu redor, como um manto. Ele podia ouvir claramente o sussurro do Senhor em seu coração, revelando um novo plano: quando os que esperam em mim se levantarem, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os jovens verão visões e os velhos sonharão. Porque naquele dia, de meu santo monte descerá a luz. Joel 2:28. Foi um momento de intensa expectativa, enquanto Eli se preparava para as sombras que lhe enfrentavam, sentindo uma força maior se aproximar. Ele sabia que a luta estava apenas começando, e que o plano de Deus se desdobraria de uma maneira que ainda não era totalmente revelada. O horizonte estava diante deles, e a luz estava prestes a brilhar sobre as trevas, mas a que custo? Em seu espírito, ele sentiu a urgência daquela pergunta eterna: quem de nós estará preparado para a gloriosa intervenção de Deus? E qual seria o verdadeiro significado do sacrifício que se aproximava? Enquanto as sombras se aproximavam, as tensões aumentavam em meio ao clamor fervoroso do povo. Eli sentia a atmosfera elétrica, como um fio prestes a se romper. O exército de cavaleiros montados, dirigido pelo temível líder de armadura escura, não representava apenas uma ameaça física, mas um desafio à fé do povo de Deus. A cena estava montada para um confronto não apenas entre homens, mas entre luz e escuridão. De repente, um tremor percorreu a multidão. Um jovem, tomado por uma visão que o dominava, começou a falar em alta voz: assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa deste grande exército, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. Ele lutará por nós neste dia. Levantai vossos olhos,
pois também eu vi a luz. A declaração visionária ecoou como um trovão entre os que ali estavam, provocando uma onda de renovação entre os fiéis. Eli sabia que a fé não era apenas um sentimento, mas uma armadura contra as setas inflamadas do maligno. Ele olhou para o céu escurecido, percebendo que mesmo as nuvens pareciam se moldar em resposta ao clamor do povo. Eli avançou para o jovem, colocando a mão em seu ombro como um símbolo de união. Permanecemos juntos neste dia sagrado, pois a palavra do Senhor é nossa espada. É Ele que nos guiará no meio das tempestades. A sua verdade é o nosso escudo. Salmos 91:4. A multidão se uniu, sua fé erguendo-se como uma fortaleza de luz contra as trevas crescentes. O líder do exército sombrio, percebendo a determinação do povo, tentou desferir uma nova investida. Vós acreditais em ilusões. Não vedes a força do meu exército. A guerra é real, e a dor é certa. Rendei-vos e conhecereis a paz que ofereço. Mas Eli, não se intimidando, gritou mais alto: as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. A nossa batalha é contra os poderes, contra os dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. 2 Coríntios 10:4. Um profundo silêncio se instalou entre os presentes, enquanto as palavras de Eli reverberavam em seus corações. Os que estavam sobre a montanha começaram a se unir em oração, erguendo suas vozes em uma só melodia, um hino de vitória, enquanto os cavaleiros aguardavam a investida do confronto. Neste momento, a terra tremeu, e uma luz ofuscante desceu sobre o lugar. Era como se a própria mão de Deus estivesse estendida em proteção, e cada coração presente sentiu a passagem da glória divina. Eli, ciente de que a intervenção do Senhor estava próxima, se voltou novamente para a multidão. O Senhor da batalha é nosso Deus. Ele é nosso refúgio. Com Ele, não há sombra de dúvida. Ele nos dará vitória sobre as forças que se opõem. Enquanto falava, Eli percebeu que, por trás das fileiras de cavaleiros, uma figura se aproximava. Era um mensageiro do céu. Ouvia a voz do Senhor. O mensageiro proclamou. Ele trouxe boas novas. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Salmos 46:10. Ele levantará a sua bandeira, e todos vós vereis a sua salvação. Eli sentia o peso da verdade e do poder da promessa se manifestando. Cada alma tocada pela palavra do mensageiro sentiu em seu ser a certeza do livramento. Mas ainda assim, uma interrogação pairava: a vitória de Deus exigiria algo mais do que um clamor e reconhecimento. Qual é o preço que estamos dispostos a pagar, meus irmãos? Perguntou Eli, sua voz agora tingida de urgência. Preparai-vos, pois a libertação do Senhor está à porta, mas o verdadeiro sacrifício se revela na entrega e na rendição. Estareis prontos para a chamada à ação de Deus? Enquanto a batalha se aproximava, a multidão nutria confiança renovada, mas Eli sabia que o plano de Deus estava prestes a se revelar de uma forma que desafiaria tudo o que conheciam sobre sacrifício e redenção. O clamor do céu ressoou: a preparação é o que precede a manifestação do Senhor. Uma sombra de expectativa pairava sobre todos, enquanto o horizonte se preparava para permitir que a luz do Senhor irrompesse. Que nova prova o Deus Todo-Poderoso preparava? E qual seria a verdadeira dimensão da entrega exigida por ele? Enquanto ele falava, uma brisa suave começou a soprar, como se o próprio Espírito de Deus estivesse passando entre o povo, trazendo consolo e coragem. A cada palavra proferida, a multidão se tornava mais unida, e os rostos, antes marcados pelo temor, agora refletiam a esperança viva de uma intervenção divina. O som de orações fervorosas ecoava como uma sinfonia de fé, cortando o ar pesado das dúvidas e medos. No meio daquela atmosfera eletrificada, Eli sentiu a urgência de ouvir mais da voz do Senhor. Fecha a porta, ó Deus, aqueles que duvidam e incitam o medo. Que estejam os céus abertos, e que tua luz se derrame sobre nós. Era um clamor no íntimo de seu ser, erguido como um incenso que acendia aos céus. De repente, uma estrondosa explosão de trovões sacudiu o céu. A luz ofuscante que antes iluminava o local agora se intensificou, envolvendo todos em um brilho celestial. Então,
uma nova voz surgiu no meio do relâmpago: Vinde, meus filhos, e preparem-se. O tempo da decisão chegou. A terra está ansiosa para saber quem é o seu Deus. E quem tomará a sua posição na peleja? Eli, tomando coragem, ergueu as mãos para o céu. Nós somos o povo de Deus. Nós o serviremos e lhe daremos a trajetória do nosso coração. Aqui estamos, ordena-nos, Senhor. Sob o som do trovão, o exército sombrio hesitou, como se a própria criação estivesse respondendo ao desafio. O líder, cuja armadura escura reluzia de maneira sinistra, franziu a testa, percebendo que a verdadeira luta não era apenas física. Ele gritou em fúria: negros são os caminhos que a escuridão trilha. Ninguém pode escapar do poder que estou prestes a demonstrar. Rendam-se, entreguem-me sua fé. Mas Eli, cheio do Espírito, desafiou: vós vos enganais. A luz já veio ao mundo e as trevas não a compreenderam. A nossa fé não está na rendição, mas na vitória de Deus, que já foi prometida. João 1h05. Com cada palavra de Eli, a multidão tomou coragem. Uma onda de clamor e adoração se elevou, atraindo os olhares de todos. Então, no auge da tensão, uma grande nuvem desceu sobre o campo de batalha, diferenciando-se em um vórtice que absorvia a escuridão. As almas, unidas em oração, sentiram um poder que não era seu, mas que transcende as limitações humanas. O mensageiro celestial retornou, agora com um semblante grave. Eli, o povo clama por coragem e direção. O Senhor diz: passai pelo meio do acampamento e dizei-lhes que se santifiquem, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3h05. Mas que o vosso coração não se constranja, pois o Senhor requer adoração em espírito e verdade antes da luta. A adoração precede a vitória. Com essa instrução, Eli se sentiu enraizado no amor e na presença de Deus. Ciente de que o ato de adoração convocaria o poder divino para a batalha, ele imediatamente se voltou para a multidão: santificai-vos, porque o Senhor está prestes a fazer maravilhas entre nós. Levantai vossos hinos. A luz se moverá em nosso favor. Enquanto as vozes se unificavam, ecoando um hino de entrega e adoração, Eli percebeu uma nova onda de expectativa movendo-se entre o povo. O céu começava a se iluminar com relâmpagos de glória e raios de esperança. No entanto, uma questão intrigante ainda pairava no ar: por que a entrega seria uma condição tão crucial para a intervenção divina? A batalha se aproximava, mas não apenas no campo físico, era, acima de tudo, uma luta espiritual. E no ressoar daqueles hinos, um novo mistério se seguia: a verdadeira natureza do sacrifício que Deus esperava seria revelada, e aquele que buscasse o Senhor com sinceridade descobriria, finalmente, o poder de sua presença. Eli, sentindo a intensidade da adoração crescente, olhou ao redor e viu a determinação nos rostos do povo. A cada instante, o céu se tornava mais sombrio, enquanto relâmpagos brilhavam em uma dança provocatória com os trovões. A atmosfera estava carregada de expectativa e temor, mas também de uma esperança fervorosa. No entanto, enquanto o povo se preparava para adorar, Eli sentiu um peso em seu coração. Algo mais profundo estava prestes a ser revelado. Deus não apenas queria que eles se santificassem, mas algo além, um ato de fé que desafiaria a própria essência do seu ser. Ele sabia que, para ver as maravilhas de Deus, era necessário um sacrifício genuíno, e não apenas rituais vazios. Precisavam se dispor a entregar tudo, seu temor e suas reservas. Ouçam, povo de Deus! Clamou Eli com fervor. Não se trata somente de cantar hinos e elevar a voz. O Senhor nos chama a um arrependimento verdadeiro. Despojai-vos de vossas dúvidas. Aceitai a verdade de que somos fracos sem Ele, e que somente em sua força seremos mais que vencedores. A multidão, agora mais atenta, começou a se unir em um espírito de confissão e entrega. O som de corações quebrantados subia aos céus como um aroma agradável, enquanto os que se sentiam perdidos se voltavam para o Senhor, clamando por perdão. Compartilhavam suas lutas, suas angústias, e de rosto em terra, confessavam suas falhas. Diante da cena, um brilho intenso começou a emanar do céu. Uma luz que penetrava as trevas e se direcionava ao coração do povo reunido. Era um sinal da presença de Deus,
evidente e gloriosa. Ele então sentiu o Espírito Santo inundar seu ser, e palavras que não eram suas começaram a fluir de sua boca. Levanta-te, ó povo! O Senhor tem um plano que vai além do que podemos imaginar. Não temais, porque as trevas não prevalecerão contra aqueles que o adoram em verdade e em espírito. Ponto então, enquanto ele falava, uma onda de poder desceu como um rio em meio ao deserto, e o povo começou a se mover em direção à linha de batalha. A armadura escura do líder inimigo, que agora estava tão perto, parecia tremer sob a pressão da luz divina que se aproximava. Vede! A mão do Senhor está estendida sobre nós. Ele enviará seus anjos para lutar ao nosso lado, e nós seremos parte de sua grande obra. Eli exclamou. Mas, enquanto os ânimos se aguçavam e a expectativa aumentava, um outro clamor ecoou no ar: a que preço? Uma voz se elevou entre a multidão. Estamos prontos para lutar, mas o que teremos que sacrificar para vencer? A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada de tensão, e Eli, percebendo a gravidade da dúvida, respondeu com firmeza: nós devemos estar dispostos a entregar nosso ser, nossas certezas, e mesmo nossas vidas ao Senhor. Ele nos chama para a verdadeira adoração, que se revela em nossa disposição de seguir seu plano, mesmo quando os caminhos parecem tortuosos. Com essa palavra, aqui estava a realidade: a verdadeira luta não estava ao redor, mas dentro de cada coração. Corações que precisavam decidir se estavam prontos para deixar tudo para trás em nome do chamado divino. Então, uma nova visão se apresentou diante de Eli. Ele viu a glória de Deus manifestar-se como um exército de luz se levantando. Eram seres celestiais, prontos para a batalha, e um eco ressoou forte: a derrota encarnada não prevalecerá, pois as portas do inferno não podem resistir à glória do Altíssimo. E naquela luz, Eli vislumbrou o que estava por vir, um confronto não apenas com as forças da escuridão, mas uma revelação do amor de Deus que transcende todo entendimento. Agora, a verdadeira entrega revelaria um plano que mudaria a história. A vitória a um custo, mas um custo que traria salvação. O caminho da adoração era o caminho da vitória, e a grande dúvida do povo foi esclarecida. Naquele cenário, ele percebeu que o ciclo da fé e sacrifício se entrelaçava, e o que estava reservado no dia seguinte não era apenas uma batalha por suas vidas, mas uma demonstração do poder eterno de Deus que mudaria o curso da história. Preparem-se, pois a entrega que faremos agora é o início de algo glorioso. Amanhã, a verdade do Senhor será manifestada em todo o seu esplendor. Ao encerrar, Eli entregou seu coração mais uma vez, sabendo que o amanhã revelaria o grande plano de Deus, um plano que, em meio ao caos, trazia esperança para os desesperados e libertação para os cativos. E assim, o povo se preparava, pois o dia da revelação divina estava prestes a acontecer, e o Senhor se levantaria como um poderoso guerreiro. Na alvorada de um novo dia, enquanto os primeiros raios de luz penetravam o céu obscurecido e as sombras da noite começavam a se dissipar, Eli levantou-se ao som das orações fervorosas do povo. A atmosfera estava carregada de expectativa, corações palpitavam em sintonia com a promessa de Deus de intervenção. Ele caminhou para fora do templo, percebendo a alvorada como um símbolo da renovação espiritual que estava em curso. O despertar da luz está entre nós, Eli proclamou, e com ela, a manifestação do poder do Senhor. As vozes da multidão subiram em uníssono, refletindo a fé inabalável que, apesar das provas e tribulações, não se deixava abater. Cada coração revigorado ressoava com a expectativa de que o dia traria consigo a vitória divina. Ele olhou para o horizonte, onde as sombras permaneciam, mas sentia a certeza de que a luz de Deus estava prestes a resplandecer. Enquanto ele se preparava para conduzir o povo em adoração, uma nuvem espessa começou a se formar sobre o campo de batalha. Era como se o próprio céu estivesse se preparando para um testemunho monumental. Na bruma, a figura imponente do líder inimigo tornava-se visível, seus olhos ardendo com um fogo maligno. Eli pressentiu que a batalha não se limitaria a um confronto físico, mas que as forças espirituais ali estavam em cheio. Preparai-vos, porque a presença do Senhor se manifesta. Eli exclamou. Hoje, não lutaremos apenas com espadas e escudos, mas com a adoração e a intercessão. Assim como foi prometido, quando invocarmos o nome do Senhor, Ele responderá. O grupo de adoradores começou a entoar cânticos de exaltação ao Senhor,
e suas vozes se elevavam como um clamor singular. O som ecoou pelo vale, muito além das fronteiras humanas, atingindo o próprio trono de Deus. Cada nota era uma declaração de fé, e cada palavra falada era um lembrete do que Deus prometera. Mas a presença do líder sombrio, que se aproximava com seu exército, parecia provocar um calafrio através das linhas de Israel. Vós não tendes esperança. Um Deus distante não se importará com vossos gritos. Ele gritou, sua voz cortante como aço. Vinde a mim e encontrareis segurança. Eli, diante daquela provocação, firmou-se mais ainda. Assim diz o Senhor. Cessai de temer. Ninguém prevalecerá contra vós. Isaías 41:10. Não se enganem, povo de Deus, a aliança que temos com o Altíssimo está além da compreensão humana. Suas promessas são claras, ele não nos abandonará. Naquele momento, uma onda de poder fluía, e Eli sentiu algo divino inundar o ar ao seu redor. Ele viu uma coluna de fogo e de nuvem começar a se formar acima do povo, como uma proteção celestial. Os cidadãos, sentindo a presença palpável de Deus, elevaram os olhos e oraram com fervor. Sudene, uma multidão se aproximou, não de lá de fora, mas entre os grupos dispersos no campo humano. O pequeno grupo que havia se mantido afastado, a jovem e o ancião que clamaram por misericórdia, agora se uniam à linha de fronte. Nós também cremos. Eles proclamaram, impressionando Eli e trazendo alegria ao seu coração. Glória a Deus! Eli exclamou, sorrindo para aqueles que antes se sentiam excluídos. Vinde, unidos como um só corpo, pois hoje seremos testemunhas do favor do Senhor. No entanto, mesmo enquanto a unidade se formava, a neblina dark se aproximava mais. Eli sabia que o teste da fé estava prestes a acontecer. A luta real não residia apenas nos campos externos, mas nas dúvidas que podiam surgir na mente e nos corações do povo de Deus. Não deixem que o temor se infiltre. Eli bradou, a intensidade crescendo em sua voz. Lembrem-se, a batalha não é vossa, mas do Senhor. 2 Crônicas 20:15. Ele se lembrava da visão do exército celestial e sabia que sua confiança deveria estar firmada na força de Deus e em sua estrutura planificada. Então, uma crescente sensação de coragem tomou conta do povo. Eli, diante do crescente confronto, começou a orar em voz alta, pedindo a intercessão do Senhor, clamando pela ajuda dos exércitos celestiais. Naquele clamor, ele sentiu que algo extraordinário estava à porta. De repente, uma luz ofuscante desceu sobre eles, e de entre a coluna de nuvem e fogo, uma voz profunda soou: aqui, em verdade, eu estarei convosco, para a luta e para a vitória. Somente permanecereis em fé e adoração. Os corações se uniram em resposta. As vozes vibravam na expectativa, percebendo que não estavam lutando sozinhos. Eli sabia que, diante daquela confirmação poderosa, algo milagroso estava prestes a acontecer. A batalha ainda não começou, mas já temos a vitória em nossas almas. Eli exclamou, enquanto o som dos tambores de guerra se aproximava na distância, mesclado com os cânticos de adoração. A manifestação do poder de Deus era palpável sobre o campo, e o tempo de profissionalização havia chegado. Com um último olhar para a multidão agora unida, Eli sentiu a certeza ardente de que este não era apenas um dia de batalha, mas o próprio dia da revelação da grandeza de Deus. O Senhor revelaria sua glória, e o plano soberano, tão antes profetizado, começaria a se abalar e a ser conhecido. A hora é agora. Eli proclamou, com fervor ardente nas palavras. Preparai-vos para a grandeza de Deus. E assim, diante das forças em combate, a luz e a adoração transbordavam, apaixonadas pela esperança de um novo amanhã. O custo da verdadeira adoração estava se desdobrando, uma nova era começava, mas ao mesmo tempo uma esperança transformadora emergia. Os olhos do povo se elevaram, ansiosos para testemunhar a plena revelação da intervenção divina. Eli sabia que algo glorioso afloraria e que a verdadeira luta e resistência se manifestaria em cada coração disposto a crer. A vinda da luz com promessas não cumpridas ainda ecoava na atmosfera, e a questão pairava: qual o custo da obediência à sua chamada? Entretanto, a certeza permanecia: Deus estava em movimento, e aguardava seus filhos prontos para se unirem a ele na luta pela verdade.